Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. O acionista majoritário da SAF, Botafogo, John Textor, vai listar ações da Eagle Football na Bolsa de Valores de Nova York, com uma avaliação de 2,3 bilhões de dólares. O que isso pode trazer de vantagem para os clubes da Eagle Football? Quais são as vantagens? Existem mesmo vantagens? Existem riscos? A gente vai falar tudo sobre esse assunto aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, tá certo? Vamos falar direto ao assunto, tá? Dois Toques, papum, eu e vocês, sobre as vantagens de um time do futebol brasileiro, principalmente, porque clubes do futebol europeu já têm ações listadas em bolsa de valores, né? O futebol brasileiro não tem nenhum clube com ações listadas em bolsas de valores, seja no Brasil, seja no exterior, tá? Então, quais são as vantagens de um time de futebol no Brasil realizar um IPO na bolsa de valores? Primeiro, vamos lá, para quem está lendo as notícias relacionadas à grande possibilidade de, em novembro, já, o John Textor listar as ações da Eagle Football na bolsa de Nova York, para fazer um IPO, é preciso saber o que é o IPO. É a sigla de Initial Public Offer, tá certo? Initial Public Offer, ou seja, uma oferta pública inicial. E é o tipo de oferta que, quando uma empresa entra no mercado de ações, essa sigla se refere a isso, né? Essa empresa está entrando no mercado de ações, então ela vai fazer uma oferta pública inicial, né? É o primeiro passo, tá? Para você entrar nesse universo. Agora, é claro que quando eu coloco a minha empresa com as suas ações listadas numa bolsa como a Bolsa de Nova York, a gente pensa muito na questão positiva. Quais são as questões positivas? São muitas, né? Eu vou explicar cada uma delas para vocês. Mas existem riscos também, tá? Os riscos podem até ser muito menores do que as possibilidades de captação de recursos, por exemplo. Vamos falar do Botafogo. A gente sabe que a Eagle Football não é só o Botafogo. Tem o Botafogo, tem o Lyon, hoje o Crystal Palace, mas o John Textor está fechando a compra do Everton exatamente para ser majoritário e poder listar as ações do Everton também na Bolsa de Valores de Nova York, além do RWD Molenbeek. Mas falando especificamente do Botafogo, que é um clube brasileiro, quais são as vantagens? Quando a gente fala em captação de recursos, eu estou vendo essa discussão louca, desenfreada e irracional do fair play financeiro, a discussão vai ficar pior, tá? Porque o sangramento vai ficar inestancável. Se já estão sangrando com o Botafogo investindo o que está investindo, com a entrada de ações na Bolsa de Nova York, a captação de recursos vai ser cada vez maior. E os dirigentes brasileiros, por serem analfabetos ainda em algumas questões econômicas, financeiras, quando o assunto é pensar grande, né? E são muito analfabetos, o pensamento é muito pequeno. Se não fossem analfabetos, já tinham se livrado da CBF. Mas o pensamento ainda é muito de politicagem, é aquele coronelismo, é uma coisa muito medieval, né? A captação de recursos do Botafogo, se o John Textor realmente listar as ações da Eagle Football na Bolsa de Nova York, vai aumentar muito, tá? A realização dessa oferta pública inicial, ela possibilita que clubes do futebol brasileiro, por exemplo, tô falando aqui do Botafogo, mas pode ser outro, né, uma outra SAF, tá? Obtenham um capital adicional para financiar as suas operações, investir em infraestrutura, contratar jogadores talentosos, expandir suas atividades comerciais, entre outros fatores, tá? Então esses recursos captados podem ajudar a aliviar dívidas, e a gente sabe que os clubes brasileiros todos têm as suas dívidas, oportunizar uma base financeira sólida para um crescimento autossustentável no futuro, tá? Então abrir seu capital no mercado financeiro para clubes brasileiros, além de ser inédito, nenhum clube ainda fez isso, pode ser um fator de captação de recursos absurdo, né? Absurdo. E uma outra vantagem, e essa eu acho vantagem mesmo, pensando no Botafogo. A gente que acompanha futebol reclama muito de falta de transparência.
E com a IPO, com a oferta pública inicial, entrando na Bolsa de Nova York, há necessariamente um aumento da transparência e da governança corporativa. Então, um compliance vai ser quase que obrigatório. Quando abre-se o capital, ao abrir o capital, os clubes são obrigados a adotar práticas de transparência e governança corporativas mais rigorosas. Mais rigorosas. E isso inclui o quê? Divulgar informações financeiras e operacionais com regularidade. E vamos falar a verdade, o Botafogo SAF não faz isso, Vasco SAF não faz isso, não sei como é que está a situação do Atlético Mineiro, que é uma SAF nova, né? Mas algumas SAFs no Brasil não fazem isso, divulgar informações financeiras e operacionais regularmente. Então o clube vai ser obrigado a adotar essas estratégias e práticas de compliance, implementar estruturas de controle interno, adotar padrões de conformidade mais elevados. Isso vai melhorar o quê? A gestão financeira do clube. Então olha, mais uma vantagem para a entrada na Bolsa de Nova York. Expansão da base de torcedores e alcance global. Isso fica muito claro, porque com o IPO, a oferta pública inicial, os clubes de futebol podem se tornar marcas muito menos provincianas, que as marcas dos clubes do Brasil, cá para nós, são muito provincianas. Ah, tem um cara com a camisa do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras lá, é brasileiro. Pode ter certeza que é brasileiro. Porque ninguém estrangeiro no primeiro mundo, que a gente chama de primeiro mundo do futebol Europa, se interessa em clube brasileiro. Você se interessa em clubes vencedores, você se interessa por clubes que estão na mídia o tempo inteiro. E clube brasileiro já perdeu isso faz tempo. O clube brasileiro não ganha mais campeonato nenhum, mundial, não tem disputa, não tem competitividade com mais ninguém. Então ninguém quer ficar comprando. A nossa marca, ela hoje é uma marca invisível. Estou falando do futebol brasileiro como um todo, tá? Inclusive a própria marca da seleção brasileira. É uma marca que está se apagando com o tempo, tá? Agora, com a entrada de ações do mercado, seja na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Milão, enfim, na Bolsa de Valores, os clubes brasileiros podem se tornar marcas mais visíveis e atraentes para investidores, principalmente investidores, e torcedores também em todo mundo, porque, de certa forma, quanto mais visibilidade, maior o aumento da base de torcedores. Isso tanto no Brasil quanto no exterior. A gente pode pegar o exemplo do próprio Botafogo, que na última pesquisa Atlas, ele já deu um salto de 12º, 13º para a 10ª maior torcida do Brasil, ultrapassando ali Internacional. Estou falando do Internacional, que conquistou títulos nacionais e internacionais antes do Botafogo. Aí está num período muito melhor o Internacional, pode estar sem conquistar há um tempo, mas foi campeão de Libertadores não faz 15 anos. Estou falando do Internacional, do Botafogo está há 30 anos quase sem conquistar um título nacional. Mas olha como visibilidade é importante, tá? Por quê? Porque isso abre oportunidade para o aumento das receitas de marketing, patrocínio, direito de transmissão. Inclusive é um sonho do John Textor, com mais visibilidade para o Botafogo, o John Textor vender direitos de transmissão para repetidoras, televisão internacionais. Para isso você precisa de um campeonato mais sério, porque do jeito que está o Campeonato Brasileiro não tem como vender para lugar nenhum, tá? Você não consegue vender em lugar nenhum esse produto problemático que é o futebol brasileiro. Negociação de ações. A listagem em uma bolsa de valores oferece aos clubes a oportunidade de negociar ações no mercado aberto. Isso permite que os acionistas existentes vendam suas participações e oferece aos investidores institucionais e individuais a oportunidade de adquirir ações do clube. Então, é muito mais do que um sócio-torcedor, né? Porque o sócio-torcedor, de certa forma, ele também participa um pouco do clube, principalmente o sócio proprietário do clube associativo, ele tem poder de voto e tal. O investidor não. Eu posso ser investidor da SAF Botafogo, da SAF Vasco, da SAF Galo. O investidor ele só visa ao lucro e, de certa forma, o futebol, o clube, passa a ser uma empresa com clientes. Isso, para quem quer expandir marca, é muito melhor, né? Você tem um envolvimento cada vez menos passional e um investimento
ele traz um envolvimento comercial, tá? E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês de times que já fazem isso, tá? Times que realizaram essa Initial Public Offering, a oferta pública inicial, listando suas ações em bolsas de valores no mundo. Um deles é o Manchester United, tá? Que é um dos exemplos mais proeminentes. É o Manchester United que fez uma oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Nova York em 2012. Tá? A oferta pública permitiu ao clube captar recursos significativos e expandir suas operações globais. Em 2001, a Juventus realizou também um IPO na Bolsa de Valores de Milão. E essa iniciativa ajudou o clube a melhorar sua situação financeira e fortalecer sua posição competitiva. Um outro clube aqui é o Borussia Dortmund, que é um exemplo notável aí de clubes a realizar também esse IPO. Abriu seu capital da Bolsa de Valores de Frankfurt em 2000. O clube usou os recursos captados para melhorar a infraestrutura do estádio e investir na formação de jovens talentos. Então, há riscos? É claro que há riscos. Toda ação no mercado financeiro gera riscos também. Mas a Eagle Football não é só o Botafogo. Tá? Se fosse só o Botafogo, talvez houvesse um risco maior. Mas a Eagle Football, a Eagle Holdings, ela é uma empresa muito mais sólida. Então o Botafogo vai navegar na solidez da Eagle Football. E para o Botafogo, só vejo vantagens. Para os rivais, só vejo mais choro e ranger de dentes. Ou os rivais começam a olhar para o futuro, parar de olhar para o passado, né, porque é isso que parece que acontece no Brasil. As pessoas, os dirigentes, os responsáveis querem olhar para trás, não permitir que as coisas andem para frente. Ou os clubes param de olhar para trás, ou vão ficar realmente perdidos na poeira do tempo. Fico por aqui. Um abraço grande, espero que tenham gostado do vídeo. Quero agradecer, aliás, antes de terminar o vídeo, né, quero agradecer, é claro, né, ao pesquisador Ricardo da Costa Veríssimo, que foi quem escreveu um artigo interessantíssimo, e eu fiz aqui um mapeamento, fiz anotações acerca do artigo dele, que se chama As Vantagens de um Time de Futebol Brasileiro Realizar um IPO na Bolsa de Valores, tá certo? Ricardo da Costa Veríssimo, parabéns aí pelo belíssimo artigo e eu agradeço a sua audiência. E é isso. Um abraço, beijo, abraço, beijo, tchau, tchau, valeu galera.